Bom, estivemos fora do ar por motivos técnicos, por falta de energia elétrica em nossos transmissores. Voltamos com a nossa programação normal. Nós estávamos falando sobre a perda de bens e valores e eu dizia que ela consiste no confisco de bens e valores, títulos, ações pertencentes ao condenado, que vão ser vendidos em asta pública e colocados à disposição do Fundo Penitenciário Nacional na quantia referente ao montante do prejuízo causado ou o proveito do crime, a vantagem obtida pelo crime. Então eu vou calcular essa perda de bens relacionadas com o proveito do crime. Então eu tenho um traficante aí, o Juan Pablo Abadia, né? O Abadia, que os bens que ele adquiriu como proveito do tráfico foram vendidos e o dinheiro foi para o Fundo Penitenciário Nacional. Ou então eu tenho o proveito do crime ou o prejuízo causado à vítima. A gente vai fazer, por exemplo, a vítima teve o seu carro jogado um ácido para queimar a pintura do seu carro. O prejuízo é equivalente à pintura do carro. E essa pintura do carro vai ser utilizada para fixar o valor do prejuízo. Então eu tenho prejuízo da vítima ou proveito do crime obtido pelo agente ou por terceiro em consequência do crime praticado, prevalecendo a de maior valor, né? Então no caso do Abadia, nós tivemos aí a venda de iates, nós tivemos a venda, até cuecas dele foram vendidas, não foi? Umas cuecas de seda, sei lá. Ele tinha umas cuecas estilosas, foram vendidas, né? Propriedades, joias, produtos eletroeletrônicos foram vendidas como proveito do crime. Prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é a terceira pena restritiva de direito. Então, prestação pecuniária, perda de bens e valores e prestação de serviços à comunidade, né? Deixa eu ajeitar esse C aqui que está meio comunidade. Pronto. Ou entidades públicas. A prestação de serviço à comunidade, ela está prevista no artigo 46 do Código Penal, tá? Consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado junto a entidades sociais, hospitais, orfanatos, escolas e outros estabelecimentos congêneres. Então, nesta prestação de serviço, eu vou estipular que o condenado cumpra a prestação de serviço num estabelecimento que dê a ele algum tipo de ressocialização. Imaginemos que é um cidadão que, dirigindo o seu veículo automotor, ele tivesse atropelado uma pessoa. E nesse atropelamento ele tivesse lesionado essa pessoa. E ele é um enfermeiro, né? Então, seria bastante adequada a prestação de serviço à comunidade dele, numa pena já imposta, para que ele prestasse serviço num hospital. Então, lá ele vai trabalhar num setor em que ele vai atender e fazer curativo em pessoas que sofreram acidente de trânsito. Isso seria uma pena de prestação de serviço à comunidade que teria um caráter ressocializador para esse enfermeiro que, na direção de veículo automotor embriagado, lesionou uma pessoa, tá? Então, isso deve ser levado em consideração. Então eu tenho estabelecimentos comunitários, e aí eu tenho um convênio entre o juiz da execução penal e determinadas entidades. Existem pessoas que prestam serviço à comunidade no fórum, existem pessoas que prestam serviço à comunidade num hospital ou em entidades estatais, conforme o parágrafo 2º deste artigo. Para haver a concessão da substituição da pena, é necessário que o réu tenha sido condenado a cumprir pena privativa de liberdade superior a 6 meses. Então, uma das condições da prestação de serviço à comunidade é que a pena seja superior a 6 meses.
Professor, se a pena for inferior a 6 meses, o juiz não pode estipular a prestação de serviço à comunidade? Não, porque o prazo mínimo da prestação de serviço à comunidade é de 6 meses. E como a pena restritiva de direito está vinculada à pena que ela substituiu privativa de liberdade, eu tenho que ter pelo menos 6 meses de condenação na pena privativa de liberdade para que ele preste 6 meses de prestação de serviços à comunidade como pena restritiva de direito, tá? Professor, agora eu pergunto, no caso seria, ele está embriagado, atropelou a pessoa, seria um crime doloso. Doloso, porque ele bebeu e... Sim, ele tinha consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Na verdade, foi culposo, porque se ele não agiu com intenção de lesionar, mas ele apenas estava agindo com imprudência, negligência, imperícia, ou seja, negligência, ele, na verdade, ele estava andando com o carro sem freio, ou imprudência, ele estava andando com uma velocidade acima do limite permitido, ou imperícia, ele, como enfermeiro, tinha acabado de comprar o carrinho dele, ainda não sabia dirigir direito, foi dirigindo, ainda bebeu, aí atropelou aquela pessoa. Então, como ele não tinha vontade de produzir o resultado, ele estava agindo com culpa, seria uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Sim, continue. Agora vamos supor que esse mesmo cidadão ele atropelou essa pessoa e esse atropelado ele estava de bicicleta e na ciclovia ele desequilibrou e caiu para a pista, para a faixa onde o carro é passando e o condutor ele vinha com a velocidade permitida, mesmo assim não deu tempo de desviar. Sim. Ou a pessoa que... a pergunta seria, professor, ele atropelou a pessoa, bateu na pessoa, a pessoa caiu da bicicleta, ou caiu da motocicleta, e ao cair, o caminhão passou por cima e matou a pessoa. Veja, nós vamos ver isso na aula de relação de causalidade, o nexo causal. A pessoa só responde pelos atos que ela teve culpa. Ele responde pela lesão corporal, tá? Evidentemente que você vai me dizer, bom, professor, mas se ele não tivesse batido no cidadão, o cidadão não teria caído, o caminhão não teria passado por cima. Nesse caso, gente, eu tenho ele respondendo pela lesão corporal, tá certo? E como a conduta do caminhoneiro foi a responsável pela morte, o caminhoneiro vai responder pelo homicídio na direção de veículo automotor. Mas eu posso dar maiores detalhes quando nós falarmos de relação de causalidade, que nós vamos ver o que é causa absolutamente independente e o que é causa relativamente independente, que eu não gostaria de, porque senão eu vou sair da execução penal e vou entrar numa seara que não é o nosso caso aqui e agora. Bom, então, tendo sido condenado a cumprir a pena privativa de liberdade superior a 6 meses, é um requisito para a prestação de serviço à comunidade, e ainda que as tarefas não prejudiquem sua jornada normal de trabalho. Então, ele vai cumprir as 8 horas de trabalho diárias, ou 44 semanais, e num horário fora do horário normal de trabalho dele, ele vai cumprir as tarefas que deverão ser estabelecidas de acordo com a aptidão do condenado e cumpridas em razão de 1 hora por dia. Então ele cumpre as 8 horas de trabalho e 1 horazinha por dia ele vai cumprir a sua jornada de prestação de serviço à comunidade, que poderá ser no sábado, no domingo ou no feriado, fora do horário de trabalho. De modo que a prestação de serviço à comunidade não prejudique a jornada normal de trabalho. Bom, vamos falar agora da interdição temporária de direito. Perigo. Interdição temporária de direito. Bom, a interdição temporária de direito, ela está prevista no artigo 47. As penas de interdição temporária de direito consistem em, vamos lá, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Repetindo,
proibição de exercício de cargo ou função pública ou atividade ou bem como de mandato eletivo, previsto no artigo 147, inciso 1º do Código Penal. Deixa eu dar o exemplo para vocês entenderem o que é essa interdição temporária de direitos. Quando eu era promotor de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, eu me deparei com o caso do vereador Guaraçuco. Vamos dar o nome do vereador para preservar a sua identidade. O vereador Guaraçuco, ele tinha praticado umas irregularidades na Câmara com o presidente da Câmara e foi processado pelo Ministério Público por peculato. Peculato é a apropriação de bem público, né? Começou a desviar recursos lá da Câmara e foi processado. Esse vereador deu o que nós chamamos no processo de embargos de gaveta. Falou com o escrivão, que era amigo dele, jogava bola juntos e tal. Disse, rapaz, segura aí o processo, esconde aí. E nós fomos lá e verificamos que o processo dele estava parado. Colocamos para andar o processo e na condenação, como a pena dele, ele estava sendo processado por peculato, crime contra a administração pública, e a pena dele foi superior a 4 anos, né? Bastava que fosse superior a 1, mas enfim, uma das penas específicas dele, depois substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, foi a interdição temporária de direitos consistente na proibição do exercício de cargo, função, atividade pública. Ele, além de perder o cargo dele como efeito da sentença penal condenatória, porque o advogado dele perdeu o prazo para recorrer, ele, além de perder, né, o cargo dele de vereador, de presidente da Câmara, ele ainda foi condenado a uma proibição do exercício de cargo, função, atividade pública, bem como mandato eletivo. Ele não podia se candidatar temporariamente. Aplica-se aos crimes praticados no exercício de cargo, função, atividade pública ou mandato eletivo, sempre que infringirem seus respectivos deveres. Então, nesse caso aí, ele não tinha imunidade parlamentar, né? Não, o vereador nós já vimos na aula de lei penal no tempo e no espaço, quando nós falamos de imunidades absolutas e relativas, que o vereador só tem a imunidade absoluta por suas palavras e votos. O vereador não tem imunidade relativa, ele não tem prerrogativa de foro, ele não tem prerrogativa de não ser preso em flagrante, no caso de crime inafiançável, ele não tem a prerrogativa de não servir como testemunha, certo? Então ele não tem imunidade relativa. E fique bem claro isso, tá? Agora eu pergunto, se fosse um funcionário público concursado, nesse caso aí, perderia algo, seria exonerado, como ficaria a situação dele? Se fosse um funcionário público concursado, o efeito penal da sentença condenatória transitada em julgado, o efeito específico da condenação seria a perda do cargo público dele. Sim, porque quando o juiz condena um funcionário público por peculato, ele vai perder o cargo público dele. Vai ser exonerado e vai preso. Exatamente. Tá? Então, essa é uma pena de interdição temporária de direito que deve ser aplicada sempre que o funcionário infringir seus respectivos deveres, sempre que o vereador infringir o seu dever para com a coisa pública. Outra pena é a proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Gente, vocês devem estar lembrados daquele caso daquele médico que operava lá em Goiânia sem ter licença, não tinha curso de especialização na área de cirurgia plástica e ele acabou fazendo várias vítimas, pessoas que ficaram com o rosto deformado, com seios deformados, mulheres ficaram com seios deformados. Ele foi processado, condenado
por lesão corporal grave e gravíssima. E nessas condenações, um dos efeitos específicos, a pena dele não foi muito alta, ela foi condenada a uma pena privativa de liberdade, mas como a pena era inferior a 4 anos, ele não era reincidente, o crime não foi praticado com violência, ele era primário e tinha bons antecedentes, foi substituída por uma pena restritiva de direito. Mas o juiz analisou muito bem o caso e colocou uma interdição temporária de direito. Qual foi essa interdição? Proibição do exercício de profissão de médico, atividade ou ofício que depende de habilitação especial do poder público. Lógico, se ele foi condenado por estar exercendo ilegalmente a medicina, operando, fazendo cirurgia plástica sem ter especialização, qual é a melhor punição que a gente pode dar para ele? Impedi-lo de praticar as cirurgias. Então eu tive aí um exemplo dessa proibição do exercício de profissão, que está previsto no artigo 47, inciso 2 do CP, e aplica-se aos crimes praticados no exercício de profissão, no caso médico, atividade ou ofício, né? Imagine que eu tivesse aí um ortodentista, não temos aí uns ortodontistas aí de meia tigela, que não tiveram curso e que fazem serviços terríveis no interior, né? Fazendo dentaduras para pessoas que ficam com problemas na mandíbula, etc., porque eles não são, eles não têm estudo, não têm conhecimento técnico. Eu vou proibir esse cidadão do exercício desse ofício sempre que infringirem seus deveres legais. Vamos falar agora da suspensão ou autorização de habilitação para dirigir veículo. Nós sabemos aí, e na nossa aula de legislação extravagante, nós vamos ter uma aula específica sobre crimes no Código de Trânsito. E lá nós vamos verificar que os crimes praticados na direção de veículo automotor, como o homicídio culposo, a lesão corporal culposa, dirigir embriagado, dirigir sem habilitação, né? Participar de racha, são crimes que, por a pena não ser tão elevada, eu posso ter a possibilidade de uma condenação à pena privativa de liberdade, que por não ser maior que 4 anos, ele não ser reincidente, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça, e ele ser primário de bons antecedentes, eu vou substituir essa pena por uma restritiva de direito. E se ele praticou aquela conduta na direção de veículo automotor, nada mais justo que eu aplique uma suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo. Ele fica 1 ano sem dirigir o veículo como forma de puni-lo, tá? Para aquela conduta. Aí você vai me perguntar, mas professor Franklin, quem é que fiscaliza? E aí nós teríamos que ter o agente da condicional ou o patronato fiscalizando o cumprimento daquela pena. Porque quem me garante que ele não vai pegar um carro e vai dirigir? Tá muito complicado, né? A não ser que, como disse você, eu colocasse uma tornozeleira elétrica nele, né? Seríamos aí uma fiscalização eletrônica 24 horas para ver se ele não pega no veículo automotor. Então, aplica-se aos crimes culposos praticados no trânsito, tá? Então, eu falo crimes culposos, homicídio culposo, lesão corporal culposa, não naqueles crimes dolosos em que ele teve a intenção de matar. Diga. Nesse caso, esse cidadão foi punido com a pena da habilitação por 1 ano. Uhum. Se ele for pego em uma blitz, por exemplo, dirigindo sem habilitação, o que ocorreria com ele? O juiz pode, se o cidadão foi proibido, a pergunta é, se o cidadão foi proibido de dirigir veículo, ele é pego, né, novamente dirigindo o veículo, o juiz pode postergar essa pena. Ah, é, papai? Você não quer obedecer? Então joga aí mais uns 6 meses ou 1 ano aí para ele continuar proibido. E no caso do médico, ele foi temporariamente impedido de exercer a profissão. Uhum. Porque ele teria que fazer a especialização, no caso, voltar a estudar para ele poder
Como eu disse, o nome já diz, né? É uma interdição temporária, não existe interdição perpétua de direitos. Não tem pena de caráter perpétuo. Então esse médico vai cumprir a pena dele, vai ficar um tempo sem clinicar e quando ele fizer a especialização, se ele for habilitado na especialização, ele poderá voltar a praticar os atos que são necessários para o exercício da profissão de médico cirurgião plástico. Porque uma coisa é você ter uma pessoa especialista em joelho, você coloca para qualquer um que não tem especialidade no joelho, ele vai te operar e vai te deixar aleijado do joelho, como eu vejo várias pessoas andando mancando. Então você tem que procurar uma pessoa que tenha especialidade naquilo. Gente, proibição de frequentar determinados lugares. Essa medida, ela não só está prevista como pena de interdição temporária de direitos, como ela é um requisito do SUSI, como ela é um requisito do livramento condicional, como ela está prevista na Lei Maria da Penha e como ela está prevista também na nova Lei de Prisões e Medidas Cautelares. Ela é uma medida cautelar substitutiva à prisão. Por que eu proíbo o condenado de frequentar determinados lugares? Por vários motivos, né? Se ele frequentar aquele lugar onde está aquela ex-mulher dele, ele pode agredir aquela mulher. Se ele frequentar aquele lugar onde estão os amigos dele, vão levar ele para a birita, ele é alcoólatra. Se ele frequentar aquele lugar onde estão os amigos traficantes dele, vão levar ele para usar droga. Então eu vou proibi-lo de frequentar determinados lugares. Lembrando que ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade. Essa pena privativa de liberdade não era superior a 4 anos. Ele não era reincidente. Ou o crime dele era culposo. Ele não praticou crime com violência ou grave ameaça e, portanto, eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, impondo uma interdição temporária de direito, no sentido de proibi-lo de frequentar determinados lugares. Então, aplica-se aos lugares onde há relação entre o crime praticado e a pessoa do agente. É o que eu disse. Se eu solto o cara lá, perto de onde mora a mulher dele, ele pode ir lá e bater na mulher. Se solta o cara lá, perto dos amigos dele, traficante, ele vai lá usar droga. Então, a pessoa é impedida de ir com o objetivo de prevenir que este volte a frequentar respectivo estabelecimento e cometa novo delito, quer seja o tráfico, né? Quer seja uma agressão contra a mulher, no caso da Lei Maria da Penha. Limitação de fim de semana. Gente, outra medida na prestação nas penas restritivas de direito, outra pena restritiva de direito é a limitação de final de semana. Gente, a limitação de final de semana, ela é uma pena que até está em desuso. Por quê? Porque ela consiste no cidadão que foi condenado ir para uma casa do albergado nos finais de semana, é o que diz o nome da pena, e ficar na casa do albergado assistindo palestras que são ministradas por outras pessoas, palestras de ressocialização. Então, qual o grande problema? Nós temos poucas casas de albergado, em algumas cidades não existe, e o Estado não tem pessoas para dar essas palestras, não tem recursos normalmente no orçamento para pagar pessoas para dar essas palestras. Então, normalmente o cara vai lá para a casa do albergado, fica assistindo televisão, ouvindo rádio, batendo papo, jogando dadinho, jogando dama, jogando carteado. Isso não tem efeito ressocializador. Então, mas tecnicamente falando, na lei ela está muito bonita. Seria previsto no artigo 48, a limitação consiste na obrigação do condenado de permanecer aos sábados, domingos,
por 5 horas diárias, né, em casa do albergado ou estabelecimento, outro estabelecimento adequado. Então, o professor, se ele não tiver casa do albergado, ele pode ter um local, um outro estabelecimento adequado para ele se apresentar. Pode se apresentar no Propag, por exemplo, mas o correto é ele se apresentar na casa do albergado, né? Ele pode se apresentar lá em Americano, onde tem uma ala para cumprimento dessa limitação de final de semana? Pode, mas o correto é a casa do albergado, tá? E durante sua permanência poderão ser ministrados cursos e palestras ou atribuídas atividades alternativas. Então o cara vai aprender a mexer no computador, a mulher vai aprender a fazer o tricôzinho dela lá. Pode haver esse tipo de coisa, um curso profissionalizante. O ideal seria um curso profissionalizante para que ele fosse colocado lá e lá ele recebesse esse curso como forma dele se qualificar para o cumprimento de uma outra pena. Bom, vamos então falar da substituição justamente da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Está previsto no artigo 44, parágrafo 2º. Consiste nas regras necessárias para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Nós já até antecipamos já para vocês. Sendo a pena igual ou inferior a 1 ano, poderá ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direito. Então, também, assim como eu tenho a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, eu posso ter a substituição da pena privativa de liberdade por uma multa. Quando, professor Franklin? Quando a pena for igual ou inferior a 1 ano. Quer dizer, professor Franklin, que se a pena for igual ou inferior a 4 anos, eu substituo para cá, uma pena restritiva de direito. Mas se a pena for igual ou inferior a 1 ano, eu vou substituir direto a pena privativa de liberdade por uma multa. Então, cuidado. Eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma multa, desde que preenchidos os requisitos legais, né? Então, pena igual ou inferior a 1 ano poderá ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direito, né? Ao invés de eu aplicar aqui 2 restritivas de direito, eu substituo por multa ou por uma restritiva de direito. Muito bom. Caso a pena inicialmente fixada seja inferior a 6 meses, não poderá ser aplicada a pena de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Nós já vimos aqui. Essa informação você já tem numa prova de OAB de concurso. Você não vai errar nunca. O mínimo para que uma pena privativa de liberdade seja substituída por uma restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade está bem aqui, 6 meses, tá? Bom, além disso, se a pena for superior a 1 ano, ela poderá ser substituída por pena restritiva de direito e multa ou 2 restritivas de direito. Então, para eu entender, se a pena for superior a 1 ano, obrigatoriamente, se for inferior a 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, eu jogo só a multa ou a multa e uma prestação de serviço à comunidade, né? Por exemplo. Mas se ela for superior a 1 ano, eu tenho que jogar 2 penas, no caso, poderá ser substituída por pena restritiva de direitos e multa, ou 2 restritivas de direito. No caso aqui, se a pena for superior a 1 ano, eu poderia, por exemplo, aplicar uma prestação pecuniária e uma perda de bens e valores. Tranquilo, dá para fazer essa substituição. Ok? Tranquilos? Vamos lá. Continuando o nosso curso. Conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Vocês não me perguntaram, mas é possível que aconteça. O cidadão está cumprindo
uma pena restritiva de direito e foi beneficiado, né? Podia até privado da sua liberdade, mas aquela pena foi transformada numa pena restritiva de direito. Aí ele começa a pisar na bola. E aí, professor, como é que faz? Olha o que diz aqui. Conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Artigo 44, parágrafo 4º. Consiste na perda do benefício que foi concedido ao condenado quando houver o descumprimento injustificado das condições impostas pelo juiz da condenação.